AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Bom dia a todos que nos acompanham. Segurança em Destaque no dia de hoje, 5 de outubro de 2021. Vocês estão percebendo que hoje eu estou sem a máscara, pois estou sozinho no estúdio. O nosso convidado estará direto de Rio Claro, por isso eu estou sem a máscara. Agradecer mais uma vez a presença de vocês em nosso programa. Já temos aqui o bom dia da Angélica Pereira, Maria José Gilbert e Fabrício Fonseca. A gente agradece muito vocês estarem nos acompanhando. Gostaria sempre de lembrar que Segurança em Destaque é um programa onde a gente busca informar, orientar e esclarecer assuntos inerentes à segurança. Essa diversidade do mundo da segurança é que faz com que a gente tenha assuntos dos mais diversos. Por quê? Até agora tratamos de trânsito, polícia militar, uma série de itens que vocês nos acompanharam, e assim será para frente. Já temos agendado o programa onde estaremos falando de armamento, temos programa agendado para acidentes domésticos, também agendado o programa
com segurança com relação a golpes de internet, esse tipo de coisa. Então, aos poucos, nós vamos ampliando o universo da segurança para que todo o setor da segurança seja, de alguma forma, abrangido pelo nosso programa. E esse é o objetivo: informar, orientar e esclarecer o mundo da segurança para vocês. Lembrando que hoje, novamente, nós teremos o sorteio da vaga do curso de leitura corporal do nosso amigo Leonardo Borges, curso esse que estará acontecendo agora no mês de outubro, um sábado, dia 16, e já temos alunos, faltam poucas vagas para o preenchimento, e nós estamos tendo a honra de poder sortear a vaga aqui. Então, não esqueçam, para participar do sorteio, é necessário que haja um contato através do Facebook, contato esse, um bom dia, estou assistindo o programa, qualquer mensagem no Facebook, e vocês estarão participando do sorteio da vaga gratuita para o curso de leitura corporal do professor Leonardo Borges, no dia 16 de outubro, é um sábado. Temos também aqui o Igor com a gente, Igor Moutinho, nosso repórter. Bom dia para todos vocês. Bom, hoje nós estaremos falando sobre o que foram as atualizações do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para isso, estamos contando como convidado com um especialista em trânsito, Francisco de Souza Filho, mais conhecido como Tim pelos amigos, que é coordenador de desenvolvimento profissional do SEST Senat de Rio Claro. Tim, é um prazer ter você aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite, um bom dia para você. O Tim está nos ouvindo? Pode repetir, Tim, eu estou com a sua imagem, mas não estou com o seu som. Talvez o microfone desligado aí, alguma coisa, Tim? Dá uma olhadinha se está tudo ligado aí. Agruras do programa ao vivo, é assim mesmo. Ligou, vamos lá. Está me ouvindo? Então vamos lá. Fala alguma coisa para mim ver se eu estou te ouvindo e o pessoal que está nos assistindo está te ouvindo. Não estou te ouvindo, Tim. Você chegou a ver se o seu microfone está conectado, tudo certinho? Pode dar uma revisão geral aí, não tem problema. Antônio, volta comigo aqui enquanto tem ajusta lá o Tim. Bom, qual é a proposta hoje de nós estarmos conversando? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, né? No ano agora de 2020, ele teve algumas atualizações. Atualização referente à Carteira Nacional de Habilitação, CNH, atualizações na pontuação e multas. Então são algumas atualizações que ocorreram em 2020, e a gente sabe que toda vez que altera alguma coisa referente ao que rege o trânsito brasileiro, é importante que todos tenham essa informação. Por quê? Quando você é parado por um policial militar, um agente de trânsito, qualquer pessoa que fiscalize o trânsito, em momento algum, como qualquer lei no Brasil, você não pode alegar ignorância. Eu não sabia que mudou, eu não sabia que tinha alterado o CTB. Então, para que isso não ocorra, é que a gente busca sempre estar atualizando. Não é comum a gente buscar essa atualização. Normalmente quem trabalha nessa área, sim, diariamente verifica autorizações e tal. O Tim está ok agora? Vamos tentar lá. Grande Tim, vamos lá. Está me ouvindo? Alô, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim. Estou te ouvindo sim. Está ouvindo? Ótimo, está redondo, estou te vendo também. Bom dia, Tim. Para a gente começar, bom dia. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Está perfeito agora a imagem. A imagem não tem como melhorar, né, Tim?
Só se fizer cirurgia plástica, né? Isso, a lataria é essa mesmo, Will. É que nem a minha. Tem que ser assim mesmo. Amigo, vamos começar. É importante, atrás de você nós temos a logo do SESC Senat, que é extremamente importante. Vamos explicar para quem talvez não tenha essa informação o que é o SESC Senat. Bom, Will, o SESC Senat é uma instituição sem fins lucrativos, ligada à Confederação Nacional do Transporte e faz parte do grupo do Sistema S. Toda a nossa arrecadação ela vem das empresas de transporte que fazem recolhimentos mensais e, em contrapartida, nós fornecemos serviços de qualidade de vida e desenvolvimento profissional. A qualidade de vida, a gente tem atendimento odontológico, com nutricionista, com fisioterapeuta, temos academia, aqui na nossa unidade a gente tem piscinas, tem sala de ginástica, nós temos um auditório, e na qualificação profissional nós temos um portfólio de mais ou menos 600 cursos, onde a gente qualifica profissionais do setor do transporte. Perfeito. É extremamente importante o trabalho da SESC Senat, lembrando que é uma entidade sem fins lucrativos, não tendo um objetivo lucro, e o trabalho é super bem desenvolvendo, porque consta com profissionais como você, especialista na área, dedicado e buscando sempre o desenvolvimento em todo esse segmento. Também está com a gente a Maria Cardoso, Marcos Esparza, Bruna Monteiro, Éder Sodera, Carol César Duran, grande amigo. Bom dia, amigo Pescuma, belo trabalho, forte abraço. Todo mundo dizendo bom dia para nós. Só a Bruna. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Bruna. É importante estar com vocês aí para que a gente possa efetivamente desenvolver esse trabalho. Tim, na sequência, é importante salientar, diferente do que muita gente pensa, todo mundo acha que o único instrumento que rege o trânsito no Brasil é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. E não é bem assim, né? Explica para nós, por favor. Veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro ele teve uma reformulação significativa, publicada, né, no ano de 97, que entrou em vigor em janeiro de 98. Porém, para que ele estivesse pronto, houve toda uma preparação anterior a isso, né? Deve ter levado uns 4, 5 anos para ele chegar no escopo final em 97, ser publicado e entrar em vigor em 98. Porém, de lá para cá, assim, o Código de Trânsito ele é um instrumento bem abrangente. Então, por exemplo, ele coloca lá que para conduzir, para pilotar uma motocicleta é obrigatório o uso do capacete. Só que para isso precisa ter uma regulamentação de qual vai ser o tipo de capacete que vai ser usado, se ele tem validade, todas as características do capacete. Então tudo isso ele vem a ser complementado através das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito é um conselho que se reúne lá em Brasília, ligado ao Denatran, e tem várias entidades de classe, pessoas da comunidade que também representam. E ali eles elaboram essas resoluções. Hoje a gente está trabalhando aí já com 840 resoluções do Código de Trânsito. Evidentemente que algumas delas elas vêm e revogam anteriores, mas atualmente nós temos essas resoluções. Também temos deliberações. Essas deliberações são mudanças, como eu diria, pontuais e por tempo determinado. A exemplo, é uma deliberação que está em vigor ainda, que a validade da CNH ela está por tempo indeterminado, até que se entra nos eixos a pandemia. Também tem as portarias dos Departamentos Nacionais de Trânsito, tem portarias estaduais, do DETRAN, tem comunicados de órgãos de trânsito. Então são vários artifícios, várias ferramentas
que regulam o trânsito no Brasil. Não é somente o Código de Trânsito. O Código de Trânsito é um escopo principal. Depois vem as complementações através de resoluções, deliberações, portarias, decretos e assim por diante. Perfeito, Tim. Na verdade, então, é bom esclarecer que não é somente o Código de Trânsito que rege o trânsito, né? Tem todas essas outras ferramentas de apoio ao Código de Trânsito brasileiro, não é isso? Isso, sem contar, Guelfo, sem contar também que a gente tem outras resoluções paralelas a isso, exemplo da ANTT, que regula o transporte de cargas no Brasil, a Artesp, que regula o trânsito de passageiros no estado de São Paulo, aí a gente tem ainda a Anvisa, que trata do transporte de produtos perigosos, temos vários outros aí. Que complementam, né? Complementam todo esse trabalho de trânsito no Brasil, né? Exatamente, não é simplesmente o Código de Trânsito. Exatamente, que nem você falou, tem resoluções específicas, né? Transporte de carga, transporte de passageiros, tudo isso vai acrescentando ao CTB, correto? Correto, existem os transportes, a gente chama de transportes especializados, né? A gente tem o transporte coletivo de passageiros, o transporte de produtos perigosos, o transporte escolar, o transporte de emergência, que é para ambulância, que é para transporte de cargas de grandes dimensões, ou que não podem ser divididas e que têm um peso concentrado em pouco espaço ali. Também temos mototáxi, motofrete, então são vários cursos. São várias outras resoluções, várias outras legislações que tratam de transporte no Brasil. Perfeito. Essas alterações, Tim, elas são, na verdade, uma atualização de alguns itens, não é isso? Nós tivemos atualização, principalmente em relação à habilitação, né? Carteira Nacional de Habilitação. Em relação à habilitação, nós tivemos algumas alterações importantes, não é isso? Quais que foram? Nós tivemos alteração no tempo de validade do exame médico, que é mais conhecido popular aí para a gente não complicar muito, que é o exame de vista, né? Então você tem um tempo de validade ali que determina a validade da CNH, então ali houve alterações nesse período de validade. Houve também alterações que têm um direcionamento principal aos motoristas profissionais, que é a questão do exame toxicológico, que ele tem que fazer a cada 2 anos e meio. Não? Tivemos outras alterações também na contagem de pontos, quando sofre infração de trânsito, quando comete infração de trânsito, na verdade, você tem um acúmulo de pontos. Então teve várias alterações também nesse sentido. Essas alterações são importantes salientar. Eu vou pedir para o Antônio colocar o slide que você tinha mandado para a gente, Tim, que é para a pessoa conseguir visualizar isso que você está falando, ok? O slide número 2 primeiro, Antônio, por favor, que daí fica mais fácil entender. Esse slide que fala sobre habilitação, né? Exato. A gente percebe aí, nesse slide, que são categorias de CNH. Então, exemplo, a categoria A é uma categoria exclusiva para motocicletas e triciclos, tá? Então, ela é uma categoria. As outras categorias, B, C, D e E, elas são graduações de categoria. Então, exemplo, você tem uma categoria que é A, que é para veículo de 2 ou 3 rodas. São as motocicletas. Tá? A categoria B, você pode conduzir veículo de passageiro até 8 lugares, excluído o motorista. Então você considera ali um veículo no documento com 9 lugares. Um exemplo, a Kombi mais antiga, que ela é de 9 lugares. Então pode conduzir com a letra B. Depois tem uma ressalva nesse detalhe da Kombi que eu vou falar qual que é. Tá? E um veículo de carga até 3.500 kg de peso bruto total. Importante, se for um veículo de carga, uma caminhonete, qualquer coisa, olhar no documento dele qual é a capacidade de carga. Se for até 3.500 kg de PBT, pode conduzir com a letra B. Depois nós temos a letra C, que é uma
categoria exclusiva para transporte de carga, porque ela mantém a quantidade de passageiros, só que aí a carga ela pode ser acima de 3.000 quilos. Então, independe do tipo de veículo, desde que seja um único veículo, não pode ser articulado. Se ele for um articulado, se ele tiver um engate atrás, qualquer coisa, e o engate que tiver atrás lá, a carroceria que tiver engatada, acoplada, se ela tiver capacidade para mais de 6.000 quilos, nós vamos entrar lá na letra E. Mas se for um engate simples, tá? Pode inclusive com a letra B, tá? Se ele for até 6.000 quilos, pode ir com a letra B. Então, esse veículo de carga pode ser um caminhão com 2 eixos, um dianteiro e um traseiro, pode ser 3 eixos, pode ser 4 eixos, desde que seja um único veículo, um veículo rígido, é a categoria C, não importa a capacidade de carga dele. A categoria D, ela tem uma relação direta com o transporte de passageiros. Então, ela aumenta o número de lugares e sempre, como eu falei, como ela é uma graduação, a categoria D, quem tem pode dirigir todos os veículos da categoria C e todos os da B também. Então, na categoria D, pode dirigir ônibus, micro-ônibus e veículos de carga acima de 3.500 quilos. E a categoria E, para fechando o nosso ciclo de categorias CNH no Brasil, é para conduzir veículos que são articulados, acoplados. O Romeo e Julieta, o bitrem, a carreta, que tem lá o seu, pode ser um ônibus biarticulado, sabe, que tem 2 ônibus ali, e a capacidade lá da parte traseira do ônibus que é articulada for para mais de 8 lugares, precisa também da letra E. Tá? E o que você está vendo ali do lado, aquelas setinhas, é quando que você pode ir aumentando a sua letra. Então, se você tem a letra B e você quiser ir para a letra C, você precisa ter 1 ano de categoria B, pelo menos. Se você tem a B e quiser ir para D, você tem que ter 2 anos de categoria B. E assim por diante. A C, se você tem ela e quer ir para a categoria D, você tem que ter 1 ano. Se você quiser ir para a categoria E, também é 1 ano. Vai depender. Entendi. Gradativamente você vai crescendo a sua categoria, só que você tem que permanecer 1 ano na cada categoria. Que nem a B para C é 1 ano. B para D. Se você quiser ir da B para D direto, são 2 anos. Da Perfeito. B para E, vai direto, tá? Entendi. Sim, vamos para o próximo slide, para ficar também claro para quem está nos assistindo. É o slide número 3, Antônio, por favor, que fala da carteira, né? O exame de aptidão física, etc. Isso é o que veio agora, atualizado, na Lei 14.071, e ela entrou em vigor no dia 2 de abril. Então, todas as pessoas que renovaram a sua CNH a partir da data de 2 de abril, entrou nessa regra nova aqui. Perfeito. Quem tem a CNH e renovou ela antes do dia 2 de abril, não está nessa regra. Só quem renovou a partir do dia 2 de abril, agora de 2021, inclusive. Tá? Perfeito. É bom deixar claro que senão a pessoa acha que está tudo valendo, né? Não. Você tem que sempre observar a validade da CNH que consta no seu documento. Tá? E o que está no documento é o que vale. Então, quem renovou a CNH a partir de 2 de abril de 2021, pode observar na validade da CNH que se enquadrou nessas categorias aqui, ó, ele vai mostrar para você que já tem a validade. Ou seja, então a nova validade do exame médico, que a gente chama de exame de vista, mas que na verdade é um exame de aptidão física e mental, por isso que qualquer médico pode fazer, independente da especialização dele. Se você tem até 50 anos de idade, a validade da CNH passou a ser de 10 em 10 anos. Então, quem ainda não renovou, não está nessa regra nova, assim que renovar, ele já entra nessa regra nova aqui. Então, até 50 anos, de 10 em 10 anos. Se você tem acima de 50, pode ser 50 anos em um dia, e até 70 anos, ela é de 5 em 5 anos que tem que fazer a renovação da CNH. E a partir dos 70 anos, a cada 3 anos. Isso é muito importante lembrar também, Guilherme, que
nesse exame de aptidão física e mental, se o médico detectar que há algum tipo de doença progressiva, enfermidade, qualquer coisa, ele pode determinar o tempo de validade da CNH que melhor couber a medicina. Então, exemplos, mesmo que você tenha menos de 50 anos, mas foi detectado que você tem ali algum tipo de doença progressiva, o médico pode determinar que você tenha que renovar a CNH a cada ano, de ano em ano. É sempre a critério do médico. Tá? Então, ele tem a regra geral, que é essa aqui, e tem a observação, que é a critério do médico, se ele detectar que há algum tipo de doença progressiva. Perfeito, Tim. É importante salientar esses detalhes, principalmente que essa regra vale para quem esse ano fez a renovação, né? Porque senão a pessoa acha que daqui para 10 anos é que eu preciso renovar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Esclarecedor. Então, nós também falamos mais de habilitação, né? Vamos para o slide número 4, por favor, Antônio. Que também é um slide. O slide é para favorecer a visualização do que você está falando, Tim. O artigo 148A. Ele fala que os condutores das categorias C, D e E, para nós, envolvido com trânsito, é considerado motorista profissional, ele deve comprovar um resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da CNH de habilitação, que chama de periodicidade. Então, lá na CNH, sim, os motoristas das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, eles são submetidos a cada 2 anos e meio a um exame toxicológico. Então, ele tem que procurar um laboratório. Esse laboratório vai colher o material dele, normalmente ele é feito através dos pelos, pode ser pelo do braço, da perna e assim por diante, quem vai determinar é o laboratório. Normalmente eles retiram e colocam em 2 recipientes para ter prova e contra-prova, e é feito um exame de detecção de produtos, de substâncias que são proibidas. Tá? E quando se for detectado positivo, passe a contraprova da outra do material. Constatou ainda a positividade, a carteira dele lá fica suspensa, a CNH dele fica suspensa, até que ele possa repetir o exame e ter o exame negativo. Lembrando que esse exame ele faz uma busca retroativa a 90 dias. Então, se no prazo de 90 dias anteriores a pessoa usou algum tipo de substância proibida, tá, vai ser detectado ali. Importante para lembrar, o profissional que tem a categoria CDE, na hora que ele for participar desse exame, e ele for usuário de medicação controlada, é importante que ele leve a receita dessa medicação, que são várias substâncias que são encontradas em medicamento que são consideradas drogas, tá? Não que é uma droga ilícita, mas é uma droga. Se exatamente. É importante que ele leve a receita para provar que o medicamento que ele toma é por receita médica, então não vai causar danos ali a ele ali. Então é muito importante isso. Perfeito, Tim. Está com a gente também o César Panhan. Bom dia, Pescuma, belo trabalho, forte abraço. A Neuza Alves também, olá, bom dia. Tim, nós temos aqui já uma pergunta de quem está nos assistindo, a Maria José Gilbert. Estas atualizações, num contexto geral, podem ser encaradas como retrocesso, visto que a fiscalização foi afrouxada, principalmente onde a segurança no trânsito já é problemática. E temos um número expressivo de acidentes e mortes no trânsito no Brasil. Você entende como talvez um retrocesso, ou é a fiscalização afrouxada que é um retrocesso? A fiscalização afrouxada é que é o retrocesso. Tá? A legislação de trânsito ela é bem específica. Vale lembrar que nessa instituição, esse exame toxicológico a cada 2 anos e meio, a lei que instituiu ele é de 2015. Essa lei agora, 14071, que entrou em vigor no dia 2 de abril, a única coisa que ela fez foi regulamentar e determinar
qual é a penalidade para quem não cumpre essa exigência. Tá? Então, a legislação de trânsito ela veio para proteger todos os cidadãos. Veja bem, quando foi instituída exatamente essa lei do toxicológico, a gente que faz parte do ciclo de transporte e tem muito contato, nós tivemos empresas que teve era 40% dos seus profissionais, e quando fosse fazer o exame lá, ele dava positivo por uso de drogas ilícitas. Então, esse motorista foi retirado da circulação. Então, é menos acidente de trânsito. Então, há um trabalho efetivo dos órgãos de trânsito na tentativa sempre de diminuir esse número de acidentes. O detalhe do acidente de trânsito é que, com o passar do tempo, a disponibilidade para conseguir veículo é muito maior. Então, o número de veículos circulando é maior. As nossas vias já estão ficando saturadas. Por isso que é importante um trabalho de logística, trabalho de mobilidade urbana, para que organize o trânsito de forma para a gente ter um trânsito melhor. Porque, recentemente, só para ilustrar isso aqui, eu visitei a fábrica da Honda aqui próximo a nós aqui, e eu fiquei impressionado que a cada 1 minuto e 47 sai um carro zero da fábrica ali já pronto para ser entregue. Agora, você imagina isso, como que é? Isso eu fui numa fábrica de um veículo muito especializado. Tem fábrica que a cada 30, 40 segundos sai um carro montado. Então, o número de veículos circulando aumentou e a mobilidade urbana não acompanhou essa evolução. Então, o retrocesso está exatamente na fiscalização. Mas, com essa tecnologia nova, com as tecnologias que estão chegando, a fiscalização está ficando mais híbrida do que presencial. Então, os motoristas têm que tomar mais cuidado também. Perfeito, Tim. Inclusive, com a sua resposta, você respondeu também, Angélica Pereira, que ela gostaria de saber como é avaliada a capacidade de permissão de habilidade de dirigir para quem toma psicotrópicos, e você acabou respondendo já nessa sua pergunta. Tim, nós vamos para um intervalinho de 2 minutos. Eu gostaria que nesse momento você talvez tirasse essa imagem do SESC Senat atrás, porque o teu áudio está muito bom, mas a sua imagem está pausada. Eu não sei se a imagem está pesando na transmissão, entendeu? Vamos só fazer um teste. Se não for isso, a gente volta com o SESC Senat depois do intervalo. Vamos tentar tirar o SESC Senat de trás e ver se é isso que está craquelando a tua imagem. Vamos um intervalinho de 2 minutos então, Antônio, por favor, e a gente já volta com o Tim, o nosso Francisco, diretor de desenvolvimento profissional do SESC Senat de Rio Claro. Até daqui a pouco. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais
e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. Estamos aqui retornando com o Segurança e Destaque do dia de hoje, ouvindo o diretor de desenvolvimento do SESC-Senad de Rio Claro, Francisco de Souza Filho, o Tim. Vamos lá, Tim, vamos ver, a imagem melhorou, acho que podia dar com peso no celular. Tim, continuando o assunto CNH, nós temos o slide número 4 e temos algumas perguntas depois que eu vou te fazer. Por favor, Antônio, slide número 4. É o 5, né? O 4 nós acabamos de ver, desculpe. Sim, e o slide número 5, que você poderia comentar para nós? Sim, esse slide aqui, está me ouvindo? Estou ouvindo bem agora e a imagem está perfeita. Obrigado, Tim. Tá ótimo. Esse slide ele tem a referência direta com o exame toxicológico. Tá? Porque como ele foi instituído agora, a partir do dia 2 de abril, uma penalidade efetiva para isso, então ele serve exatamente para os motoristas profissionais. Então, a exemplo, vou pegar o meu exemplo exclusivo, tá? Porque eu sou da categoria E, por conta da atividade profissional. Então, o meu toxicológico, ele venceu em agosto de 2020. Como não existia uma regulamentação específica para esse exame toxicológico, eles não estavam cobrando. Então, a partir dessa nova lei, passou-se a cobrar. E aí, veja bem, a minha CNH, que é a primeira coluna, é a validade da CNH. Então, exemplo, a minha CNH vence março de 2023. Então, eu estou ali dentro daquela faixa de janeiro a junho de 2023. Eu tenho que fazer o toxicológico até o dia 31 de outubro. Eu tenho que ir lá e colher o material. Porque a partir do dia 1º de novembro, que é a última coluna, começa a fiscalização em cima disso. E essa é uma legislação bastante pesada, viu, Gil? Por exemplo, se eu for flagrado dirigindo, mesmo que eu não esteja dirigindo um caminhão, mas a minha categoria de CNH é para dirigir caminhão, e eu esteja dirigindo um automóvel, e eu for flagrado dirigindo o veículo sem ter feito esse exame toxicológico, já cabe uma multa ali de R$ 2.900. Olha o prejuízo. Ela é 10 vezes a multa gravíssima. Isso só ali na fiscalização. E quando eu for renovar a CNH, vai cair mais uma multa de R$ 2.900. Olha que aviso. Você vê que nesse caso, o exemplo que você está dando, a CNH vai vencer em março de 2023. Atento a isso. Correto. Março de 2023. Isso. Mas você tem que fazer até outubro desse ano. Não é isso? Até agora, dia 31. Dia 31 de outubro desse ano, porque a fiscalização inicia
agora em outubro, novembro, no caso específico que nós estamos falando, 1º de novembro, e se for fiscalizado e não tiver o teste toxicológico, já é uma multa de R$ 2.900. Independente se está dirigindo veículo de carga ou automóvel, você porque faz parte da sua CNH o exame toxicológico, né? Da sua categoria. Exatamente. Então veja bem, isso nós estamos falando, é importante lembrar que ele só se aplica aos motoristas profissionais categoria C, D e E. Que tem a exigência do exame do teste toxicológico, né? Exatamente. Então veja bem, e vamos supor que eu não faça o exame agora até dia 31 de outubro e não seja flagrado numa fiscalização. Então eu não vou receber essa primeira multa de R$ 2.900 porque eu não fui flagrado dirigindo. Mas quando eu for renovar a CNH, esses R$ 2.900 vai cair lá na multa lá. Né? Nós estamos falando de R$ 2.900. Tim, continuando, eu tenho aqui outra pergunta que também é inerente à habilitação. É um comentário de Maria José Gilto. O aumento de pontos na CNH pode beneficiar grandes infratores no trânsito? O que você acha? Ele pode beneficiar, sim. Eu acho que você tem um slide aí que fala dessa pontuação da CNH. Tem, nós vamos estar falando com ele mais à frente. E daí você dá um detalhamento maior. Quem está nos assistindo também... exatamente. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ótimo. Quem está nos assistindo também é o Edivaldo Ferreira. Bom dia a todos, muito bom esse tema, parabéns pelo programa. A Devair Alves Fonseca, show de programa. Tim, vamos para o próximo slide, que é o slide número 5. Antônio, por favor. 6, isso, desculpe, 6. Esse é o artigo 65, Tim. O artigo 65 aqui, deixa eu pegar ele aqui para a gente... conduzir o veículo que seja... esse que nós falamos agora há pouco. Né? Exato. Esse acabou de falar. Vamos para o próximo slide, então. Antônio, por favor. O 261. Esse aí é o que trata da penalidade, especificamente dessa pergunta que teve anterior aí, Igor. Então vamos lá. Anterior a essa legislação, existia ali uma regra que era, se você somasse 20 pontos no período de 12 meses, você teria sua CNH suspensa. Certo. Tá? Com a nova lei, houve algumas mudanças. Isso é um cálculo que é feito assim, baseado na data da primeira infração que começa a contar. Perfeito. Tá? Então, a regra agora é a seguinte: sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 do Código de Trânsito, o infrator que atingiu, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos. Então, veja bem, se ele atingir 20 pontos em 12 meses, e no rol da contagem dessas multas que somou 20 pontos, se constar 2 ou mais infrações gravíssimas, ele vai ter a carteira suspensa com 20 pontos. Perfeito. Mas vamos supor que ele tenha somado 20 pontos no período de 12 meses e conste apenas uma gravíssima, de 7 pontos. E as outras que fez parte da somatória são multas grave, média, leve. E se ele teve uma só gravíssima, então não entra na contagem dos 20 pontos. Só vai entrar na contagem dos 20 pontos quem? Nas multas que fazem parte dessa somatória, constar 2 gravíssimas. Ok? Aí, se ele não tem 2 gravíssimas, ele pula para a fase seguinte, que é a de 30 pontos. Então, vamos supor, se ele tiver 30 pontos e constar uma gravíssima, então vamos supor, ele lá chegou aos 20 pontos. Só que no rol da contagem eu tenho só uma gravíssima e as outras que fizeram parte da contagem são grave, média ou leve. Então ele não terá a carteira suspensa com 20
pontos, porque tem uma gravíssima só. Perfeito. Só que continuou a contagem e ele somou 30 pontos no período de 12 meses, e no rol, né, no rol da somatória tem uma multa ali que é gravíssima. Pronto, com 30 pontos ele vai ter a carteira suspensa. Mas vamos supor que seja um motorista que é um infrator contumaz, ou seja, ele toma infração, ele comete infrações o tempo todo. Só que no rol da contagem dele são todas as infrações de menor gravidade. Menor gravidade, mas constantemente cometendo infrações. Constantemente cometendo infrações. E aí ele vai ter, quando ele somar 40 pontos no período de 12 meses, ele vai ter essa CNH suspensa. Então veja bem, pode dar uma impressão aí de afrouxamento também, mas não é bem assim. A gente tem muitos fatores a ser levados porque que tomou infração. Então veja bem, se você pegar, eu vou dar um exemplo. Se você pegar o artigo 181 do Código de Trânsito, que é o artigo do estacionamento, só nesse artigo você tem 20 maneiras de estacionar errado e acabar sendo notificado e acabar sofrendo uma infração de trânsito, cometer uma infração de trânsito ali. Entendeu? Então, existem mais possibilidades de você cometer infrações de trânsito do que não fazê-lo. Então é importante lembrar isso. Todos nós, motoristas, independente de qualquer categoria que seja, a gente comete infrações de trânsito diariamente. É que muitas vezes eles são relevados, não são flagrados pelas autoridades de trânsito. Só para ter um exemplo, se você esquecer de dar uma seta ao virar uma esquina, você já cometeu uma infração de trânsito. Isso não significa que você foi autuado. Então, em teoria, o que a gente trabalha bastante aqui nos nossos cursos é que não existe motorista que não comete infração de trânsito. Existe motorista que não foi flagrado cometendo a infração de trânsito. Com certeza. Você, resumindo, o que a gente entende é que, havendo a fiscalização, o motorista tem que continuar seguindo o Código de Trânsito brasileiro e fazendo da forma correta essa movimentação dentro do sistema viário. Não tenha dúvida que a fiscalização é uma ferramenta que deve ser utilizada contra aquele que comete a infração. Porque se você tem alguém fiscalizando e você não comete a infração, você pode ter 10 fiscais onde você está transitando, você não está cometendo infração, nada vai acontecer. Isso é sempre bom salientar. Tim, continuando então, nós temos as alterações referentes a valores de multa e pontuação, que é uma alteração importante. O slide 8, por favor, Antônio. Que vai falar justamente pontuação e valor, né? Exato. Essa aí é a classificação das multas do Código de Trânsito brasileiro. Então, se a gente pegar, nós temos 4 categorias de infrações. As multas leves, deve depender sempre, é importante lembrar isso, a gravidade mesmo da infração. Porque, exemplo, se ele estacionar o veículo a mais de 30 centímetros da guia, tudo bem, é uma infração de trânsito, mas qual é a gravidade dela perante a segurança geral do trânsito? Tá? Ela é mais para normalizar isso aí. Então, veja bem, as multas leves, elas têm um valor aí de R$ 88,38 e acumulam na carteira do motorista 3 pontos. A multa média, no valor de R$ 130,16 e acumula na carteira do motorista 4 pontos. A grave, R$ 195,23, 5 pontos na carteira. E a gravíssima, que tem R$ 293,47 e ela acumula 7 pontos. Lembra lá que eu falei lá atrás ali da multa de R$ 2.900? Na verdade é R$ 2.934,70. Por quê? É uma multa multiplicada por 10 vezes. Então, esse é o valor da multa, mas se você pegar pelo Código de Trânsito, o artigo da multa, lá vai determinar a penalidade. Então, a penalidade pode ser que ela apareça assim, multa gravíssima multiplicada por 3, multa gravíssima multiplicada por 5, multa gravíssima multiplicada por 10. Exemplo, dirigir sob efeito de álcool. No Brasil não há limite.
qualquer quantidade de álcool que foi detectado ali, você já toma uma multa gravíssima, multiplicado por 10 vezes, vai dar R$ 2.934,70, uma suspensão do direito de dirigir por, no mínimo, 2 meses. Perfeito, é importante salientar isso, que realmente a punição vem. Às vezes, muitas vezes pode não ser o que a gente acha adequado pela função. Nós vamos estar falando mais à frente sobre acidente com pessoas alcoolizadas, né? Também está com a gente o Silvio Blancaco, dando bom dia, Ivani Maciel também dando bom dia. Tim, vamos para o último slide, na verdade é o número 9, não é o último, onde nós vamos falar de alterações quanto às velocidades máximas em vias urbanas e rodovias. É uma alteração importante essa também, né? O slide 9, por favor. Isso. Aí o que a gente vê? Ele fala o seguinte, a regulamentação da velocidade nas vias, elas são determinadas exclusivamente por placas. Então a placa ela vai estar lá. Mas se você estiver numa rodovia onde não haja sinalização, isso que é importante, esta regra que nós estamos vendo aqui das velocidades máximas permitidas, e está bem destacado em vermelho ali, é onde não existir sinalização regulamentadora da velocidade máxima. E se tiver a sinalização, é ela que rege a velocidade naquela via. Tá? Então, bem observado. Vias de trânsito rápido, por definição, a gente pode considerar as rodovias, seja ela de pista simples, seja ela de pista dupla. Tá? Então, se não tiver placa, 80 km por hora de velocidade máxima. Se tiver placa, essa placa pode ser para mais ou para menos, dependendo da categoria do veículo, respeita-se a placa lá no local. As vias arteriais, que são as principais vias da cidade, as principais avenidas, aquelas que coletam o trânsito das rodovias e distribuem para os bairros da cidade. Vamos pegar um exemplo nosso aí, Afonso Trigo, Nossa Senhora Aparecida, Antônio Pascoal. Então essas são consideradas vias arteriais. Perfeito. Onde não há sinalização, 60 km por hora. Onde tiver sinalização, respeita a regra da sinalização. Ela pode variar, se ela passar em frente de escola, se ela passar próximo ao terminal rodoviário, ela há alteração de velocidade. Essas vias coletoras, a gente falou que as vias arteriais são as principais avenidas, as vias coletoras são as principais ruas. Então, um exemplo, a gente pode pegar a Olidair Ambrosio, que atravessa a cidade inteira, a gente pode pegar a José Bonini também, que atravessa a cidade inteira, Pio Perfeito. Duques, pode pegar a Travante Siqueira, são ruas, tá, que atravessam a cidade inteira. Sem sinalização, 40 km por hora. Vias locais, é aquela que te dá um acesso local. Exemplo, são ruas que você está transitando, é a rua da tua casa. Você só entrou ali porque você tem um objetivo. Se essa rua não se enquadrar nas outras 3, ela é considerada uma via local, 30 km por hora. Lembrando, a gente está trabalhando aqui com velocidade máxima permitida em vias urbanas, depois a gente vai falar de vias rurais, tá? Essa via de trânsito rápido também pode ser considerada as principais marginais. Então, veja bem, essas velocidades são as velocidades máximas. Lembrando que a gente também trabalha com velocidade mínima, que é sempre a metade da máxima. Isso é bom ressaltar. Nós estamos falando de máxima, mas automaticamente existe a mínima, que é a metade da máxima. Exato. Você não pode transitar menos do que a velocidade. Se a máxima é 80, a mínima é 40. Bem observado, Tim. Vamos para o próximo slide, Antônio, por favor, que é o 10. Nas rodovias de pista dupla. Na rodovia de pista dupla, 110 km por hora, volto a lembrar, hein, essa regra de velocidade, essa regra de velocidade é para onde não há sinalização. Perfeito, não tem placa. Isso. Então é 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas,
90 km por hora para os demais veículos. Tá? Uma outra oportunidade, a gente pode falar de definições do Código de Trânsito também, para a gente entender o que é uma caminhoneta, o que é uma caminhonete, o que é uma motocicleta, o que é uma motoneta. E existem várias diferenças ali. Tá? Perfeito. Em rodovias de pista simples, também 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 para os demais. Nas estradas, aquelas vias rurais que não há pavimentação, 60 km por hora. Perfeito. Vamos para o próximo slide. Inclusive, ele ilustra esses tipos de rodovia. Faça favor. Exato. Antônio. Deixa eu só aproveitar também. Aproveitar essa mesma legislação aqui, para a gente entender hoje a exigência do farol do veículo. Boa. Então, se você pegar aqui nesse slide que é o próximo que você vai mostrar aí, que tem a ilustração das vias aí, a gente vai perceber que a do meio nós estamos falando de pista dupla. Ou seja, que há divisão de pista, um canteiro, uma mureta, seja qual for. Nesta via, durante o dia, não é obrigatório o automóvel andar com a luz acesa. Tá? Não é mais obrigatório. Na pista dupla, que há divisão de canteiros, seja por um canteiro, seja uma por mureta. Uma mureta, seja por uma defensa, não é obrigatório. Veja bem. E também não é proibido, né? Não é proibido. Eu mantenho acesa. Só que tem um detalhe aí que é importante. Não é obrigatório. Porém, se você tiver aceso e tiver uma lâmpada queimada, você pode tomar uma multa. Exatamente. Manutenção do veículo é uma prevenção sobre qualquer aspecto. Exatamente. Exatamente. Então, veja bem. Na pista simples, que é a primeira da esquerda aqui, que a gente tem uma pista simples que não tem divisor ali, é só uma faixa. Uma faixa amarela. Nessa daqui é obrigatório o farol. Isso nós estamos falando do automóvel, porque para motocicleta, ônibus e caminhão que transporta principalmente produto perigoso, o farol é obrigatório para todos. Aqui eu estou falando do automóvel. Tá? Perfeito. Então, na pista simples, que não há divisão de pista, é obrigatório o uso do farol também. Perfeito. Tim, eu vou aproveitar, nós estamos chegando ao final do programa, agradecer também o Adriano Buschini, e eu tenho umas perguntas de assunto que a gente ainda não tratou aqui, mas como é trânsito, você vai poder com certeza nos auxiliar. Maria José Gil te pergunta: qual a idade permitida para carregar criança em moto? Acredita que a criança é capaz de cuidar da sua própria segurança? Vamos lá. Para moto tem uma regra geral, tá? Acima dos 7 anos é que pode ser transportado, e acima de 10 anos é que pode ser transportado na moto, tá? Perfeito. Acima de 10 anos, complementando inclusive que se a criança não tiver condição de se posicionar e se segurar, né, independência para se segurar, ela não pode estar na garupa da moto. Exatamente, se tiver, mesmo que tenha maior de 10 anos e não tiver uma estatura física que consiga alcançar ali no descanso do pé ali, também não pode. Exato, às vezes tem 10 anos, mas é mais mirradinho, não alcança no pedal, não consegue se equilibrar e se firmar no banco da moto. Muito bem lembrado. Exato. Nós temos aqui também uma pergunta do Adevair Alves Fonseca. Ele diz: não será proporcional flexibilizar mais e aumentar na fiscalização? Eu acredito que sim, né? O que você acha, Tim? Sim, é importante o aumento da fiscalização. E é importante lembrar que essa fiscalização, Will, ela está cada dia mais informatizada. Isso é importante lembrar mesmo. Hoje nós já temos câmeras aí que tem um alcance bastante grande, que não fica só para detectar velocidade. Ela detecta se o documento do veículo está em dia, ela detecta, ela busca, ela aproxima tanto a imagem que você consegue perceber se o motorista está usando ou não o cinto de segurança, né? E por incrível que pareça, ainda tem gente que não usa.
Não falar de não usar cinto de segurança, a pessoa não tem noção efetiva do que é. Em primeiro lugar, a lei. Segundo lugar, a sua segurança. Já foi o tempo no passado. Eu inverto isso, viu, Guilherme? Sim. Eu inverto. Primeiro a segurança. Primeiro a segurança. Exato. A pessoa que tem que ter essa consciência, mas às vezes ela não tem. Eu lembro que no passado tinha uma discussão. Era uma discussão desnecessária, mas existia, quando do início da obrigatoriedade, os mais novos não devem lembrar disso, onde se discutia que num acidente o cinto de segurança vai auxiliar ou prejudicar. Não sei se você lembra disso. O pessoal questionava porque, não, vai capotar, daí eu vou querer sair, eu estou preso no cinto. Mas são coisas de início. Se você capotar, você só vai saber se você consegue sair se você estiver acordado. E para você estar acordado, você vai ter que estar de cinto. Com certeza. Entendeu? Isso é inevitável. Senão você não vai estar acordado. Com certeza. Então, o cinto de segurança hoje não se deve discutir mais, né? Se é seguro ou não. Ele é fundamental para que você tenha segurança dentro do veículo. E uma última pergunta, Tim. Nós estamos com o tempo esgotado. Não está dentro do nosso assunto, mas é um caso importante, porque recentemente eu vi uma reportagem de um caso no litoral. A pergunta é, Maria José Gilbert pergunta, em um caso de homicídio culposo na direção, a pena de detenção pode ser substituída por penas alternativas como pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade? Não, o Código de Trânsito ele já tem previsão específica para homicídio culposo. Tá? A gente fala homicídio culposo, aquele que não tem a intenção de matar, mas acabou assumindo o risco por estar dirigindo sob algumas condições. Tá? Seja ele embriagado, seja ele por má conservação do veículo. Os artigos 302 e 303 do Código de Trânsito brasileiro, eles já prevêem a prisão, já não é só a multa de trânsito, não, o próprio Código de Trânsito. E aí vai ter implicações, inclusive, depois no Código Penal e tudo. Hoje está bem complicado, bem rígido esse sistema de punição, sim. Esse caso do litoral que eu citei agora, porque no caso está prevista a prisão, mas ele ainda é afiançável. Porque nesse caso a motorista estava alcoolizada no litoral, não lembro exatamente qual cidade. Ela perdeu a direção do veículo, atropelou um senhor, o senhor veio a falecer, ela foi presa e foi arbitrada uma fiança de R$1.000 e ela saiu. Então a prisão existe, mas também tem a fiança. Sim. Eu particularmente acho que não deveria existir fiança nesse caso. A pessoa alcoolizada, esqueci de acrescentar um detalhe, ela não era habilitada. Então, não habilitada, alcoolizada, matou uma pessoa. É lógico que não saiu na rua para matar ninguém, mas matou, e daí tem a fiança de R$1.000. Tim, eu gostaria de te agradecer imensamente ter aceitado o nosso convite de participar hoje do programa. A gente sabe da sua capacidade profissional, já nos conhecemos há alguns anos, então é sempre bom a gente ter profissionais da sua categoria no nosso programa. Esse assunto é um assunto muito extenso, estaremos conversando outras vezes, e então eu agradeço a sua disponibilidade de ter nos atendido aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Will. Um abraço para você, um abraço à nossa querida população de Sertãozinho, que já posso que está atento aí. É importante a gente se preocupar com isso. Até me disponho a gente tratar de outros assuntos relacionados a trânsito. Hoje a gente tratou exclusivamente da legislação, mas a gente pode tratar também de segurança viária, de mobilidade urbana, na parte da logística 4.0, que é muito interessante a gente trabalhar aí na nossa cidade. Então eu agradeço a você a oportunidade, agradeço a todos aí. Uma boa tarde, até mais. Muito obrigado, Tim. Obrigado mesmo. Pessoal que está nos assistindo de casa, também a gente gostaria de agradecer por estarem nos acompanhando. Lembrando que o objetivo do programa é estar informando, estar orientando e estar esclarecendo.
Esse é o objetivo do Segurança em Destaque. Eu gostaria mais uma vez de agradecer os nossos parceiros, a F Projetos e Treinamentos, Excelência Formação Profissional, Finditru Cursos, Grupo Confidere, o Grupo Emil, Roma Press, Total Telecom e Warley Ribeiro Cursos. Agradecer a nossa equipe técnica, o Antônio Almeida, nosso diretor de TV, Igor Moutinho, nosso repórter, Éder Soldera, do marketing, e a Carol Fantin, da fotografia. E principalmente agradecer a todos vocês que sempre estão nos acompanhando, sempre estão com a gente aqui, toda terça-feira, às 11 horas, na STVI Web TV, Segurança em Destaque. Uma boa semana para vocês e até o próximo programa. Muito obrigado. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. A F Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você.